Alô pessoal, muito boa noite. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais e pasmem todos, o programa desta noite leva o número espetacular de Show Mais, número 2804. Muito legal. Nós estamos encaminhando esse programa, essa produção, para o 15º ano. Só vai acontecer no dia 1º de abril do ano que vem, porque esse ano de 2018 a gente completou 14 anos no ar. Graças à interação, graças à participação de vocês, queridos amigos telespectadores, que tanto interagem com o nosso programa. Você pode assistir pelo Facebook, vou dar algumas opções. O Facebook, que é facebook.com/tvmaisabc, cuidado com o mais, é por extenso MAIS. Você pode participar também pelo www, tvmaisabc, tudo junto.com.br. E vou passar mais um, que é o contato@tvmaisabc.com.br. Tá vendo? Tá correndo aqui essas letrinhas para que você possa tomar nota sossegadamente e participar. Ah, Dácio, participar como do programa? Você pode sugerir tema, você pode sugerir convidado, você pode criticar positivo ou negativamente o programa, nós estamos aqui para isso. Não gostou, pode escrever, Dácio, não gostei. Você fez uma pergunta lá que não caiu bem, porque a gente não tem nada marcado aqui, é tudo na hora que a gente faz. E nem sempre a gente acerta, nem sempre o convidado acerta. Nós estamos aqui abertos para que possamos crescer a cada dia, não é verdade? E vocês também, com o conteúdo que a gente passa sempre da melhor qualidade. Pelo menos a gente procura, como é o tema desta noite, que nós vamos falar sobre o desbloqueio, desbloqueie o poder da sua mente. É um livro. Quem escreveu esse livro está aqui. É um hipnoterapeuta, que é o Michael Arruda. E não tem nada a ver com a minha família, né, Marcos? Senão eu já vou começar a fofocar. Ah, ele levou o primo dele lá para falar. Tudo bem, Arruda? Tudo bem, Dácio? Obrigado pelo convite, pela participação. Prazer estar aqui com vocês. Imagina, o prazer é todo nosso. Faz tempo que nem o povo pergunta, faz tempo que você mexe com isso? É comum essa pergunta, né? Eu comecei a estudar isso com 13 anos de idade, por curiosidade mesmo, né? Porque eu tenho um irmão mais velho e ele começou a trabalhar com isso e fazer algumas coisas com isso. E ali eu fui vendo que realmente era um assunto interessante. Irmão, o que mais te atraiu quando você estava vendo o teu irmão? O quê? Ele tinha esse poder da hipnose? Então, é comum com todo irmão mais novo, né? Meu irmão mais velho me usava como cobaia, né? Para testar o que ele tinha aprendido. E ali foi plantada a sementinha desse assunto, né? Mas o que mais me atraiu, para ser sincero, na época eu só conhecia a questão da hipnose de entretenimento, né? De brincadeira, aquelas coisas que a gente vê em filmes. E um dia eu vi ele fazendo ali nos vizinhos e todo mundo ali rindo e outros impressionados. Aí eu vi que aquilo poderia ser um negócio interessante para eu aparecer um pouco, porque eu era muito tímido na época. E era você e seu irmão mais velho só? Na época era só eu e meu irmão mais velho. Hoje eu tenho mais dois mais novos e de novo eu usei. Ele aparecia fazendo essas coisas todas? Ele aparecia e eu decidi aprender também para ver se eu conseguia atrair um pouco, principalmente as garotas, né, na época, na adolescência. Nossa, um poder danado, né? E aí dali começou a surgir o interesse, né? Mas até então era tudo na questão mais da brincadeira. E foi ele que te ensinou, que te passou os primeiros bizus sobre a hipnose? Foi ele que começou a passar, só que eu comecei... Depois ele acabou saindo da área, eu peguei os livros que ele tinha e fui caminhando. E aí fui desenvolvendo ali, só que só muito tempo depois, lá para 2007, que eu fui descobrir que a hipnose, na verdade, é um assunto muito mais profundo, que entra a hipnoterapia. E a hipnoterapia nada mais é do que usar a hipnose para mudar de forma positiva a nossa mente. E aí ela serve para tratamento de diversas coisas, como fobias, depressões, traumas. Com certeza. Aliás, nós estamos conversando rapidamente antes do começo do programa. A mente é absolutamente tudo. Não é? Tudo isso que vocês estão vendo aqui, que nós estamos vendo nele, isso é uma capa, sei lá, pô, uma roupa, né? É uma roupa de carne, de ossos, não é? Porque a gente mesmo está aqui, né?
Exatamente. E ainda para embasar mais isso que você falou, tem pesquisas científicas que mostram que o nosso cérebro recebe, através dos nossos sentidos, cerca de 16 milhões de bits de informação por segundo. Mas a nossa mente só consegue processar de 11 a 50 bits de informação. Ou seja, uma porcentagem ínfima. E todo o resto para onde vai? É processado automaticamente pela nossa mente. Então a gente está aqui conversando, mas o nosso organismo está digerindo, o coração batendo, a gente está respirando. Ainda bem que o coração está batendo. Exatamente. Você sabe que no decorrer dessas mais de uma década aí de programa, um que fez muito sucesso, um tema, foi justamente o Brainstorm, não é? Que com especialistas que aqui vieram falar das sinapses, né? É que nem o chicote elétrico de uma casa. Toda casa abandonada, a tendência dela é ela se diluir, principalmente a parte elétrica, cria zinabre, não funciona, aquela coisa toda. Assim é a nossa mente, nós temos que funcionar aqui, exercitar. A pessoa fala, mas exercitar a mente? Pode-se fazer isso, né? E deve-se fazer isso, né? Com certeza, porque quando você não usa as suas sinapses, né, não usa a mente, a sinapse nada mais é do que as conexões dos neurônios. Elas vão se perdendo, o cérebro vai entendendo que aquelas conexões não são importantes e elas vão se perdendo. Só que o que acontece, que é totalmente voltado ao nosso assunto da hipnoterapia, é que muitas vezes essas sinapses se juntam de forma errônea. Por exemplo, no caso de fobia, por exemplo, o que acontece? É uma criança, às vezes bebê, vem um cachorrinho brincar, ela se assusta. Só que naquele momento, na infância, a criança não tem discernimento para entender que é um cachorrinho, que está brincando ou que não representa perigo. Só que o cérebro entende, nossa, isso é perigoso, cachorros são perigosos, eu preciso me proteger. E cria aquela sinapse, aquela conexão neural, e para o resto da vida aquilo fica na mente. Então a pessoa pode ter 30 anos, só que a mente, não, o cachorro é perigoso. Não, a mente traz tudo para o dia do agora. Do agora, não tem tempo para a mente. Claro, e não há quem não tenha esse tipo de coisa. A gente chama de recordação, as más recordações, né? Que tem as boas também. E é o que o Arruda disse. É um cachorro que assusta, é um castigo que às vezes os nossos pais nos impuseram, não é? É uma advertência de um professor, é uma briga com um colega. A perda de um parente. A perda de um parente, de uma pessoa muito querida, de um amigo, ou então a própria pessoa que sofre algum acidente. Isso. Não é? Você vai capitalizando tudo isso, você vai sedimentando, melhor ainda. Você vai, quer dizer, melhor não, é pior ainda, né? Você vai sedimentando tudo isso e você precisa fazer uma lavagem cerebral no bom sentido, né? Dar uma limpada, né? Porque tudo isso é como se fossem sementinhas que vão sendo plantadas e que vão programando a nossa vida. Agora, sabe que eu fico meio encucado, Arruda? É o poder da nossa mente, a multiplicidade de pensar, por exemplo. Porque nós estamos conversando sobre esse assunto, eu posso estar pensando um segundo assunto, um terceiro assunto, um quarto assunto, né? E nem sempre a gente pensa coisas boas, por exemplo. Tem vezes que você fala, meu Deus do céu, não posso pensar isso, caramba, não é? Que é muito comum em quem tem ansiedade, né, por exemplo. Exatamente, exatamente. Como dominar isso? Então, a primeira coisa é que isso não é culpa nossa. Muitas vezes isso vem dessas sementinhas que a gente está falando, da nossa criação, que a nossa mente aprendeu que precisa agir assim, ou que o futuro é muito incerto, ou das crenças que os nossos pais instalaram na gente. Então, o principal, quando a gente tem esse tipo de pensamento, é entender que não há problema nenhum. Só da gente aceitar como a gente é, a mente já entende, opa, então não tem nada de errado comigo, e a ansiedade naturalmente já se vai. O que mudou na sua vida depois que você foi absorvendo essa teoria, não é? Aliada à prática, não é? Tanto é que você acabou de escrever o livro. O que mudou? Olha, na minha vida como um todo mudou completamente, porque como aqui a mente a gente fala muito de crença, e uma das principais crenças ainda que a gente tem na cultura brasileira é em questão a realidade financeira, sobre a dificuldade de progredir financeiramente, profissionalmente, né? E eu tinha muito essa dificuldade, e eu tentava várias coisas, tentava empreender e trabalhar diversas coisas e nada ia para frente.
Até que, quando eu entendi esse assunto e vi que realmente era possível mudar essas crenças, e vi que tudo nosso comportamento é de acordo com as nossas crenças, depois que eu comecei a trabalhar isso na minha mente, entendendo isso, aí parece que os comportamentos naturalmente mudam. Parece que essas oportunidades começam a surgir mais fácil, a gente vai se conectando com as pessoas corretas. Inclusive, me corrija se eu estiver errado, a gente tem que ter sempre um pensamento positivo. Sabe aquele dia que você levanta chato com você mesmo, né? Mas hoje nada vai dar certo. Aí o leite ferve, você vai tomar um chocolate quente, você queima a língua, queima a boca, toca o telefone logo às 6h30 da manhã, é engano. Sabe essa somatória de coisas negativas, não é? Sim. E se você não sair, é que nem lama, você tem que lutar para sair, tirar o pé da lama, não é verdade? Isso acontece mesmo, e a gente até fala, eu comento isso no livro, que a mente realiza aquilo que ela está esperando que aconteça, porque a nossa mente quer que está sempre correta. Então, se você acha que aquilo vai dar certo, a nossa mente vai buscar formas de fazer você agir para que dê certo. Se você acha que aquilo vai dar errado, a sua mente vai procurar formas para mostrar que você também está certo. Então, por isso que, como você comentou, é muito importante sempre ter o pensamento positivo, acreditar nas coisas que a gente vai fazer, acreditar nos nossos sonhos, isso é fundamental. Olha, eu vou fazer um pequeno exercício, vocês prestem atenção que eu já aprendi com o Michael Arruda. Pensamento positivo de que vai entrar um intervalo comercial. Vai entrar um intervalo comercial com boas mensagens, boas ofertas e já já a gente volta. Vai entrar. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Pronto, já estamos de volta, recebendo hoje com muito prazer o hipnoterapeuta Michael Arruda, que está lançando o livro Desbloqueie o Poder da Sua Mente. Vamos mostrar para os nossos amigos de casa? Isso aí é o cérebro, não é? Eu estava perguntando para o Michael, no intervalo, porque, sei lá, a pessoa progride tanto, evolui tanto no exercício mental, que chega, na minha modesta opinião, a esbarrar com uma certa espiritualidade, com um certo poder mental, não é? Até eu questionei se, ao conversar com as pessoas, ele sente que um tem mais desenvolvimento, o outro tem menos, o outro precisa ir desde o beabá, o outro já está evoluído para o lado errado, sei lá. Como é que funciona isso? Essa é uma ótima pergunta, Dácio, porque muita gente confunde realmente com a questão mais espiritual. E respondendo a sua pergunta, sim, é possível ter essa percepção, mas não tem nada a ver com uma questão espiritual. Como que funciona? Como a gente mesmo estava falando no bloco anterior, das pessoas mais positivas e das mais pessimistas, é muito fácil para a gente que trabalha com isso observar alguém que, na conversa, você vê que ela está reclamando de tudo, reclamando do governo, reclamando do trabalho. Não, coisa para reclamar não falta. Você pode reclamar das 6 da manhã às 10 da noite. Exato. E é fácil perceber que essa pessoa vai ter mais dificuldade para ser mais feliz, ser mais produtiva em qualquer área da vida dela do que outra pessoa que você conversa com ela, está sempre positiva e acontece alguma tragédia, ela fala, nossa, mas pelo menos eu estou vivo, pelo menos aconteceu isso. Claro. E a gente percebe nitidamente o resultado das pessoas vão ser diferentes. Né? Aí está a diferença, né? Do lado negativo o recalque e do lado positivo a sublimação. Tem gente que sublima tudo, fica tão mais leve, são os mesmos problemas. Aliás, dizem, né, os sábios, que o problema não é o problema, é como você encara o problema. Exatamente. Não é? Exatamente. E essa própria questão da forma como a gente pensa, tem até pesquisas científicas que mostram quando a pessoa é mais pessimista ou vive mais estressada, o corpo dela reage de forma diferente, porque libera mais um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse, e ele demora mais para se recuperar, inclusive, de doenças. Então, fizeram uma pesquisa científica cortando o dedo de alguns voluntários, e as pessoas que não passavam por estresse, elas se recuperavam da ferida 2 vezes mais rápido do que as outras que estavam estressadas com pensamentos mais pessimistas. Então, fenomenal. Aliás, potencial. Nessa linha de raciocínio que você citou também, a ansiedade,
As pessoas catapultam o problema, né? Tridimensionam, quadridimensionam o problema. Quando chega na hora de resolver o problema, não é nada, foi um engano. Pode até acontecer isso, né? Então as pessoas sofrem com antecedência, trazendo resultados físicos, inclusive, não? Exato. Como se a gente estava falando da ansiedade. E é importante entender que tudo isso tem uma causa que geralmente vem lá da infância, né? Por isso que é importante a gente analisar bem de onde está vindo os nossos comportamentos. Será que é algo consciente ou será que é algo que é um padrão que se repete no dia a dia? Claro. E desbloquear a mente, eu não li o livro ainda, estou tirando dedução pelo que eu estou conversando com o Michael Arruda. É como varrer a casa. Isso. Até varrer direito, você tem que varrer da casa para fora, para funcionar magneticamente falando. Você não vai varrer pondo a sujeira debaixo do tapete, que não adianta nada, né, Michael? Exato, e como você falou, a mudança acontece de dentro para fora, né? E hoje em dia as pessoas estão muito acostumadas em buscar soluções externas, como sentir um probleminha, uma dor, vai ali na prateleira da farmácia, pega um remédio. Mas muitas vezes o problema está na mente. E como você estava falando, os problemas se exteriorizam fisicamente. Como um caso que é comum a gente ver, pessoas que têm compulsões alimentares e se tornam obesas, por exemplo. Um caso que eu atendi recentemente era que a menina, quando era uma criança ainda, ouviu o pai incentivando ela a comer, falando, olha, come para a mamãe ficar feliz, porque a mãe não tinha chegado ainda. E sempre falava assim, na melhor das intenções. Se não comer, vai ficar dodói. Isso. E aí o que aconteceu? Na adolescência, essa menina estava fazendo uma dieta normal, para ficar mais magra, e a mãe sofreu um acidente, que não teve nada a ver com ela, sofreu um acidente e morreu. Só que aquilo criou um trauma tão forte que a mente subconsciente, ela entendeu, então, quando eu não como, eu causo tristeza para minha mãe. E a partir disso, ela criou o comportamento de ter que comer compulsivamente, acreditando que ia deixar a mãe mais feliz. A pessoa vive melhor depois de ler o seu livro? Com certeza. Esse foi o objetivo que eu escrevi esse livro. De fazer a pessoa entender como muitos dos problemas que ela sente, que ela percebe, não são reais, são criações da mente. E no livro tem exercícios que ela consegue entender, inclusive o livro acompanha um aplicativo gratuito que ela consegue ouvir e passar pelo processo de reprogramação mental de uma forma positiva. Interessante. Quem deve ler o seu livro? Acho que lógico que como escritor todo mundo, mas tecnicamente falando, quais os principais motivadores de você ter escrito? Olha, acho que vai ajudar principalmente as pessoas que são muito ansiosas, as pessoas que sofrem por depressões ou por tristezas sem motivos, ou pessoas que sentem que perderam o controle da própria vida, que parece que fazem de tudo, mas não conseguem se realizar, não conseguem se sentir feliz no relacionamento, na saúde ou no trabalho. Essas pessoas vão poder aproveitar muito do que eu ensino aqui no livro e realmente mudar a forma que os resultados aparecem na vida delas. Uma vez eu vi uma pessoa falar uma frase que eu achei interessante, que morrer é que nem nascer, só que ao contrário, né? Do outro lado das dificuldades, aquela pessoa que tem uma mente lenta, não tem ansiedade, não tem vontade, não tem nada, é pior ou melhor do que um ansioso, um atribulado para você operar a sua mensagem? Geralmente é pior, aquela pessoa que está muito acomodada com tudo. Tanto faz, já leu o livro, para quê? Não tem motivação, né, para ir lá e fazer alguma coisa. As pessoas que... Essa é até uma notícia boa, que as pessoas que estão sofrendo mais, que estão mais ansiosas, que estão com uma dor maior, elas têm os melhores resultados, porque ela vai fazer o que é necessário para mudar a vida delas. Interessante. É melhor para homem ou para mulher? Isso não tem distinção. Não tem sexo. Quem é mais ansioso, o homem ou a mulher? Olha, estatisticamente são as mulheres. Pelas pesquisas mostram que as mulheres são mais ansiosas. Com a multiplicidade de funções também. Vou te falar, o dia de uma mulher não é brincadeira não, viu? A pressão social, né, que tem em cima das mulheres, né? A própria cultura força elas a serem mais ansiosas. Você já está preparando o segundo? Ainda não. Agora é divulgar bastante essa mensagem, né, que o nosso objetivo é realmente mostrar para todo mundo que as pessoas
desde as pessoas mais simples até as pessoas mais atribuladas, como elas podem conhecer um pouquinho da mente delas e como elas podem mudar o que elas sentem com elas mesmas e a profissão delas. E esse é o nosso objetivo, divulgar. Então, vou trabalhar primeiro nesse aqui, divulgar, e depois a gente começa a pensar num próximo livro. Eu queria que você desse uma mensagem final de 30 segundos para quem está te vendo e ouvindo. Olha, todo mundo que busca melhorar a vida, busca ser mais feliz, busca ter mais resultados, acredite que é possível, porque é possível, aconteceu isso na minha vida, e eu conto um pouquinho da minha história nesse livro, e leia esse livro que a sua vida vai se transformar. Michael Arruda, hipnoterapeuta, visitando o Show Mais e lançando o Desbloqueie o Poder da Sua Mente. Uma mente bloqueada é tudo de ruim. Obrigado, Michael. Obrigado, Dácio. Um abraço, boa sorte. Um abraço, obrigado, pessoal. Obrigado. Vamos fazer em italiano hoje, va bene? Per ora è solo, una buonasera a tutti. Parliamo domani e riposare in pace. Ciao, bella.